Para de agradar quem nunca vai te entender. Você está cansado. Cansado de se perguntar o tempo todo se fez a coisa certa. Cansado de sair de uma conversa e se torturar pensando: será que eu fui demais? Será que pareci arrogante? Será que agora eles vão me julgar? Sabe o que é mais trágico? Você está moldando sua vida inteira para agradar gente que nunca vai entender você. Gente que já te rotulou. Gente que só te apoia quando você está quietinho, previsível, invisível. E você aceita. Por medo, por hábito, por carência. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não veio até aqui para ser a versão editada de si mesmo. Você não nasceu para passar a vida pedindo desculpa por ser quem é. E se você continuar tentando agradar todo mundo, você vai se afastar da única pessoa que realmente importa nessa equação, você. Hoje a gente vai conversar sobre a coragem de ser você. Mesmo que isso incomode, mesmo que falem, mesmo que te chamem de egoísta, esquisito ou metido, quando você finalmente para de tentar agradar, é aí que a mágica acontece. Vamos começar? Sabe o que eu percebi depois de conversar com milhares de pessoas ao redor do mundo? Que tem muita gente inteligente, talentosa, sensível, vivendo aprisionada. E o mais trágico é, a maioria nem percebe que está presa. Não tem grades, não tem tranca, mas tem uma cela, invisível. Chama-se a necessidade de aprovação. Você acorda já escolhendo a roupa, pensando no que os outros vão achar. Você aceita convites que não quer aceitar, só para não decepcionar ninguém. Você se censura antes de abrir a boca. Pensa 10 vezes antes de postar qualquer coisa. Analisa cada mensagem antes de mandar. E depois, passa horas tentando adivinhar como o outro interpretou. Isso não é liberdade. É exaustão disfarçada de educação. É ansiedade com maquiagem de ser uma pessoa legal. E eu entendo, porque eu já fui essa pessoa. Por muito tempo, a minha autoestima dependia da aprovação dos outros. Se me elogiavam, eu me sentia viva. Se me criticavam, eu desmoronava. Era como viver em um palco, sabe? Sempre sorrindo, sempre tentando ser o que esperavam de mim. Mas por dentro, eu estava implodindo. E aí um dia, eu ouvi uma frase que me parou. Alguém disse: toda vez que você tenta agradar todo mundo, você está se traindo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Porque era verdade. Eu não estava sendo rejeitada pelos outros. Eu estava me rejeitando para evitar que me rejeitassem. É uma lógica doida, mas real. A gente prefere ser amado por quem a gente finge ser, do que arriscar ser rejeitado por quem a gente realmente é. E é assim que a prisão se constrói. Um tijolo por dia, com cada silêncio forçado, com cada sim que você queria dizer não, com cada tentativa de se moldar para caber nas expectativas alheias. A busca por aprovação é uma droga emocional. A primeira dose alivia a insegurança. A segunda te dá uma falsa sensação de pertencimento. Mas com o tempo, você precisa de mais. E mais, e mais. E aqui vai uma verdade dura. Você pode passar a vida inteira tentando ser amado e ainda assim se sentir invisível. Porque ser amado só vale a pena se for você mesmo sendo amado. Não a versão polida, não a versão que agrada, mas a versão crua, a real. Aquela que você costuma esconder porque acha que ninguém vai aceitar. Então, deixa eu te perguntar. Você está tentando conquistar aprovação ou tentando merecer sua própria verdade? Essa é a sua cela. E a boa notícia é que ela está destrancada. Você pode sair a qualquer momento, mas precisa fazer uma escolha. Precisa parar de buscar o reflexo da sua identidade no olhar dos outros. Precisa romper com o ciclo, e isso dói. Porque tem gente que só vai gostar de você enquanto você estiver fingindo ser outra pessoa. Mas quer saber? Que assim seja. Porque se agradar o mundo significa se abandonar. Então talvez seja hora de decepcionar algumas pessoas, para finalmente se reencontrar. Esse é o começo. O começo de uma vida onde você para de buscar permissão e começa a viver com autenticidade. Você precisa entender uma coisa. E isso pode ser desconfortável de ouvir no começo, mas escuta com o coração aberto, porque pode mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Algumas pessoas nunca vão te entender. Nunca. E isso não é culpa sua. Não importa o quanto você se explique. Não importa o quanto você tente ser gentil, cuidadoso, didático. Elas simplesmente
Não vão ter espaço interno para te escutar de verdade. E tá tudo bem, porque nem todo mundo está pronto para enxergar o que você enxerga. Nem todo mundo viveu o que você viveu. Nem todo mundo tem o vocabulário emocional para decodificar a sua essência. Às vezes, as pessoas estão presas em padrões tão antigos, tão fechados, que qualquer coisa fora da caixinha assusta, incomoda, desencadeia os traumas delas. Então, o que elas fazem? Elas tentam te encaixar no que elas conhecem. Tentam te reduzir a uma versão simplificada. Tentam te fazer caber nos moldes que elas conseguem entender. E você, achando que o problema é você, começa a se questionar. Será que eu tô errado? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô me tornando uma pessoa difícil? Mas deixa eu te dizer com toda a clareza do mundo. Você não é difícil. Você é profundo. E a profundidade assusta quem só está acostumado com raso. Tem gente que só entende silêncio. E você vem com intensidade. Tem gente que só lida com previsibilidade. E você vem com movimento. Tem gente que só aceita cópias. E você insiste em ser original. É claro que vai haver ruído. É claro que vai haver conflito. Mas isso não significa que você precisa se adaptar. Não significa que você precisa se diminuir para ser digerível. Sabe, por muito tempo eu tentei me encaixar. Tentei ser a filha que esperavam. A profissional que agradava. A amiga que nunca criava atrito. E quanto mais eu fazia isso, mais eu me perdia. Até que um dia eu percebi. Eu estava tentando me tornar entendível, mas esquecendo de ser verdadeira. E aí eu escolhi o seguinte. Eu prefiro ser mal interpretada por viver minha verdade, do que aplaudida por viver uma mentira. Porque tem algo que ninguém te conta. Você pode perder pessoas quando começa a se mostrar de verdade. Mas também vai encontrar pessoas novas. Pessoas que não precisam que você se explique 3 vezes. Pessoas que te entendem no olhar. Pessoas que vibram na mesma frequência. Mas esse encontro só acontece depois que você para de tentar agradar quem não tem capacidade de te ver. Sabe aquela sensação de falar algo do fundo do coração e ser recebido com silêncio, julgamento ou deboche? Não é porque você se comunicou mal. É porque do outro lado não tinha espaço para te acolher. Tem gente que não consegue te compreender, porque nunca se permitiu sentir o que você sente. Tem gente que rejeita a sua liberdade, porque ela expõe a prisão interna deles. Tem gente que não suporta a sua luz, porque ainda está em guerra com a própria escuridão. E a sua missão não é se encaixar. É seguir se expandindo, mesmo que isso custe algumas conexões antigas. Você não precisa se justificar. Você não precisa traduzir sua alma para quem não quer aprender sua língua. Aceite. Algumas pessoas vão continuar te vendo com os mesmos olhos de sempre. Não importa o quanto você evolua. Não importa o quanto você tente mostrar quem se tornou. Elas escolheram te manter congelado, numa versão antiga, porque é mais confortável para elas. E tudo bem. Você não veio para convencer ninguém. Você veio para viver de forma plena, honesta, autêntica. E isso exige coragem. Coragem de perder. Coragem de ser julgado. Coragem de ser mal interpretado. Mas sabe o que isso te dá em troca? Liberdade, paz, alinhamento, respeito próprio e, acima de tudo, uma vida onde você pode se olhar no espelho e dizer: eu fui fiel a mim. Você sabe qual é uma das maiores liberdades que alguém pode conquistar? Não é viajar o mundo sem destino. Não é trabalhar de qualquer lugar. Não é nem ter dinheiro suficiente para nunca mais olhar o extrato. A maior liberdade é a de ser mal interpretado e, mesmo assim, continuar firme na sua verdade. Porque deixa eu te contar uma coisa que vai te libertar. Você vai ser mal interpretado. Vai mesmo. Não importa o quanto você tente ser claro. Não importa o quanto você diga as palavras com cuidado, com empatia. Vai ter gente que vai distorcer, que vai projetar em você os próprios traumas, que vai transformar a sua intenção em algo que nunca existiu. E sabe o que você faz diante disso? Nada. Você respira fundo e continua. Porque tentar controlar como os outros te percebem é o mesmo que tentar segurar areia com as mãos molhadas. Quanto mais você aperta, mais escapa. Eu precisei aprender isso na marra. Quando comecei a falar sobre os meus fracassos, os meus medos, as minhas crises, sabe o que aconteceu? Teve gente que se sentiu inspirada, sim. Mas teve gente que zombou. Teve gente que disse que era exagero. E por um tempo, aquilo me paralisou.
Eu pensei, será que eu falei demais? Será que eu devia me calar? Mas aí caiu a ficha. O julgamento não era sobre mim, era sobre o que eu ativava no outro. E isso vale para você também. Quando você começa a se posicionar com mais firmeza, quando você para de sorrir por educação, quando você começa a impor limites, a dizer não, a viver do seu jeito, você vira um espelho. E nem todo mundo vai gostar do reflexo. Tem gente que vai enxergar na sua autenticidade a própria covardia. Tem gente que vai interpretar o seu crescimento como ameaça. Tem gente que vai ouvir a sua verdade e pensar, mas quem você pensa que é para dizer isso? E tá tudo bem. Você não veio ao mundo para ser interpretado corretamente por todo mundo. Você veio para viver com integridade. E viver com integridade não é sobre ser compreendido. É sobre ser coerente com aquilo que você acredita. Mesmo quando ninguém mais entende. Quer um exemplo? Pensa nos grandes nomes que você admira. As pessoas que realmente transformaram o mundo. Você acha que elas foram sempre compreendidas? Você acha que todo mundo aplaudiu no início? Não. Elas foram mal interpretadas. Foram ridicularizadas. Chamadas de loucas. De arrogantes. De radicais. Mas elas continuaram. Elas entenderam que ser mal interpretado faz parte do preço da autenticidade. E você também precisa entender isso. Porque se cada vez que alguém distorce suas palavras, você se retrai, se esconde, se cala, a vida não é sobre agradar plateias. É sobre ser fiel à sua missão, mesmo quando ela incomoda. Incomodar às vezes é necessário. Porque o conforto não transforma. A zona de conforto é uma prisão com almofadas. Agora não me entenda mal. Isso não significa sair por aí sendo grosseiro, arrogante, passando por cima dos outros. Não. Significa que você não vai mais negociar a sua verdade, para evitar desconforto alheio. Significa que você escolhe a clareza, mesmo quando ela causa ruído. Significa que você está disposto a ser mal, interpretado por alguns, para ser autêntico com você mesmo. E deixa eu te contar uma coisa poderosa. Toda vez que você escolhe a sua verdade em vez da aceitação dos outros, você mostra que é possível. Você dá permissão silenciosa para que outras pessoas saiam da bolha do conformismo. E aos poucos, você vai perceber que os julgamentos dos outros perdem força, que a opinião que antes te destruía, agora te faz rir, que a crítica que antes te fazia recuar, agora te fortalece. Porque você finalmente entendeu. E viver de verdade, viver com propósito, viver com alma, exige coragem. Coragem de desapontar. Coragem de ser incompreendido. Coragem de seguir mesmo quando dizem que você está errado. Você não precisa que todo mundo entenda o seu caminho. Você só precisa ter certeza de que está no caminho certo para você. Isso já é mais do que suficiente. Vamos falar sobre uma coisa que ninguém te conta quando você começa a se libertar. Do desejo de agradar os outros. Os seus relacionamentos vão mudar. E sim, isso pode ser desconfortável no começo. Mas também pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. Quando você começa a se colocar com mais verdade. Quando você para de dizer sim, só para manter a paz. Quando você começa a falar o que realmente pensa, sente, precisa. Sabe o que acontece? Algumas pessoas se afastam. Outras reclamam. Algumas até te acusam de estar diferente. E sabe por quê? Porque você está diferente. E isso ameaça o controle que elas tinham sobre a sua versão anterior. Você passou a vida sendo o bonzinho? O conciliador? A pessoa que se dobrava para manter a harmonia. Então segura essa. Quando você muda, você quebra contratos invisíveis. Contratos que você nem sabia que tinha assinado. Contratos do tipo: eu me anulo e você me aceita. Eu escondo meu desconforto e você finge que tá tudo bem. Eu sou quem você quer que eu seja, contanto que você não vá embora. Só que aí você acorda. Você percebe que não dá mais para viver anestesiado para caber nos moldes de ninguém. Você se liberta. E a verdade é, quando você começa a viver com mais presença e verdade, os seus relacionamentos revelam o que sempre foram. Alguns eram baseados em conveniência, não em conexão. Alguns se sustentavam na sua ausência de limites. Alguns só funcionavam enquanto você se sacrificava. E isso dói, porque você percebe que aquela amizade de anos, aquele relacionamento de fachada, aquela dinâmica familiar intocável, não sobreviveram à sua autenticidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração.
Toda vez que um relacionamento acaba por causa da sua verdade, é porque ele já estava sustentado em mentira. E se algo desmorona quando você mostra quem você realmente é, então é sinal de que aquilo não te fazia bem. Te prendia, te consumia, te diminuía. E sabe o que vem depois? Depois vem um alívio, vem um silêncio mais leve, vem um espaço novo, onde você pode respirar sem pisar em ovos. E, aos poucos, esse espaço começa a ser preenchido por relacionamentos reais. Relacionamentos onde você não precisa traduzir sua alma para ser compreendido. Relacionamentos onde você pode falar e ser escutado, mesmo quando pensam diferente. Relacionamentos onde você pode dizer não sem culpa. Onde você pode discordar sem ser punido. Onde você pode ser você. Eu sei, dá medo. Dá medo de ficar sozinho. Dá medo de perder quem sempre esteve ali, mesmo que machucasse. Mas acredite, é melhor caminhar sozinho por um tempo do que acompanhado por quem exige a sua máscara para ficar. A sua vida não vai colapsar porque algumas pessoas foram embora. Ela vai florescer. Gente que vibra com a sua vitória, em vez de se incomodar com ela. Gente que segura a sua mão nos dias ruins, e não só quando você está sorrindo. E quer saber a melhor parte. Quando você se liberta e se alinha com quem realmente é, você atrai o que é verdadeiro. Porque o universo responde à sua verdade, não à sua performance. E isso vale para você também. Quando você começa a se posicionar com mais firmeza, quando você para de sorrir por educação, quando você começa a impor limites, a dizer não, a viver do seu jeito, você vira um espelho. E nem todo mundo vai gostar do reflexo. Tem gente que vai enxergar na sua autenticidade a própria covardia. Tem gente que vai interpretar o seu crescimento como ameaça. Tem gente que vai ouvir a sua verdade e pensar, mas quem você pensa que é para dizer isso? E tá tudo bem. Você não veio ao mundo para ser interpretado corretamente por todo mundo. Você veio para se viver com integridade. E viver com integridade não é sobre ser compreendido. É sobre ser coerente com aquilo que você acredita, mesmo quando ninguém mais entende. Quer um exemplo? Pensa nos grandes nomes que você admira. As pessoas que realmente transformaram o mundo. Você acha que elas foram sempre compreendidas? Você acha que todo mundo aplaudiu no início? Não. Elas foram mal interpretadas. Foram ridicularizadas. Chamadas de loucas, de arrogantes, de radicais. Mas elas continuaram. Elas entenderam que ser mal interpretado faz parte do preço da autenticidade. E você também precisa entender isso. Porque se cada vez que alguém distorce suas palavras você se retrai, se esconde, se cala, você está entregando sua vida nas mãos do medo. A vida não é sobre agradar plateias. É sobre ser fiel à sua missão, mesmo quando ela incomoda. E quer saber? Incomodar às vezes é necessário. Porque o conforto não transforma. A zona de conforto é uma prisão com almofadas. Agora, não me entenda mal. Isso não significa sair por aí sendo grosseiro, arrogante, passando por cima dos outros. Não. Significa que você não vai mais negociar a sua verdade, para evitar desconforto alheio. Significa que você escolhe a clareza, mesmo quando ela causa ruído. Significa que você está disposto a ser mal, interpretado por alguns, para ser autêntico com você mesmo. E deixa eu te contar uma coisa poderosa. Toda vez que você escolhe a sua verdade em vez da aceitação dos outros, você inspira alguém a fazer o mesmo. Você mostra que é possível. Você dá permissão silenciosa para que outras pessoas saiam da bolha do conformismo. E aos poucos, você vai perceber que os julgamentos dos outros perdem força, que a opinião que antes te destruía, agora te faz rir, que a crítica que antes te fazia recuar, agora te fortalece, porque você finalmente entendeu. A dor de ser mal interpretado é menor que a dor de se abandonar. E viver de verdade, viver com propósito, viver com alma, exige coragem. Coragem de desapontar. Coragem de ser incompreendido. Coragem de seguir mesmo quando dizem que você está errado. Você não precisa que todo mundo entenda o seu caminho. Você só precisa ter certeza de que está no caminho certo para você. E isso já é mais do que suficiente. Sabe aquela paz que você vem buscando há anos? Aquela sensação de finalmente respirar fundo. De não ter que explicar cada escolha. De parar de andar na ponta dos pés para não incomodar ninguém. Chega uma hora na vida em que você cansa de carregar as expectativas dos outros como se fossem obrigações.
Você se olha no espelho e diz: eu não aguento mais performar uma versão editada de mim mesma. Você pode até conseguir a aceitação do mundo, mas se isso custa sua alma, não vale o preço. A verdadeira paz não é quando ninguém mais te critica. A verdadeira paz é quando a crítica não muda quem você sabe que é. Ela vem no silêncio depois de um não firme, na leveza de não se justificar, na coragem de escolher o que você acredita, mesmo quando ninguém aplaude. Ninguém escuta o que o seu coração está te dizendo no silêncio da madrugada. Então por que você está esperando que as pessoas entendam o que elas nunca viveram? E essa liberdade assusta, porque por muito tempo você foi treinado a se moldar, a se diminuir, a caber, a não incomodar. Mas quando a paz entra, ela empurra para fora tudo que era disfarce. Essa é a verdadeira transformação. A vida muda. Porque você muda. Você não se esgota mais tentando agradar quem te julga, porque entendeu que isso nunca foi sobre você. Você não precisa mais pedir desculpas por ser intenso, sensível, firme, ambicioso, direto, profundo. Você só precisa ser. E olha, vai ter gente que ainda vai se incomodar. Vai ter gente que vai te chamar de egoísta, de frio, de estranho, de alguém que mudou demais. Significa que você cresceu além do papel que essas pessoas queriam que você interpretasse. Então aqui vai meu convite, minha provocação, meu empurrão amoroso. Pare de pedir desculpas por ter mudado. Pare de tentar voltar a caber em espaços que você já superou. Pare de suavizar sua luz para não ofuscar quem se acostumou com a sua sombra. Chegou a hora de parar de viver para agradar quem nunca vai te entender e começar a viver para honrar quem você veio ser. Não vai ser fácil, mas vai ser verdadeiro. E tudo que é verdadeiro, liberta. Se esse vídeo mexeu com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está se escondendo, alguém que está cansado de agradar. Porque quando a gente encontra a nossa voz, o próximo passo é usar essa voz para levantar outras pessoas. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de coragem real, não de motivação vazia. Aqui a gente se encontra para lembrar quem a gente é, sem filtro, sem desculpas, sem máscara. Escreve nos comentários: chega, agora eu sou eu. Vamos mostrar para o algoritmo e para o universo que tem uma legião de pessoas decididas a parar de viver no modo sobrevivência. Você não tá sozinho nessa. Eu tô aqui. E mais importante, você tá aí, inteiro, pronto, desperto. Agora vai. E vive com verdade. Porque o mundo não precisa de mais versões editadas. Ele precisa de você, por inteiro. Nos vemos nos próximos vídeos.